você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? São essas as questões que aparecem, talvez na própria meditação, e que não são respondidas durante essa prática, onde todos parecem estar em paz, serenos e em seus estados além da mente. Enquanto você os inveja por permanecerem assim, enquanto você sofre conflitos internos, dores nos joelhos e desconforto na postura ereta. Talvez o que esqueceram de te contar, que meditação é uma prática constante. E é o praticar todos os dias que vai te dar essa lucidez. Assim como você faz um curso que pode demorar alguns anos, a meditação pode ser demorada, dolorida e diferente de tudo o que imaginava. Mas como a prática de um estudo deve ser feita sempre com atenção, presença, dedicação, e mesmo assim, como no estudo, de uma hora para outra você saberá, compreenderá o sentido e terá o resultado. Quando será? Aí é diferente do estudo. Não existe um prazo, pois assim como depende de dedicação, também depende de entrega, de não desejar nada em troca, não ansiar por nada. Apenas faça a prática meditativa como ela deve ser, um ato natural do ser humano. Esse ser que é consciente de sua essência e busca essa conexão, dedicando um espaço de sua vida, todos os dias, a reunir-se à sua própria consciência, que é a consciência maior. Uma breve história da meditação. Os mais antigos relatos sobre meditação datam de cerca de 2000 anos antes de Cristo, na filosofia Vedanta do hinduísmo. Embora, quando se fala em meditação, as pessoas se remetem ao budismo, que só surgiu 1500 anos depois. Mas a meditação budista tem uma proposta um pouco diferente da original. Não que esteja errada. São opções diferentes, para tipos diferentes de pessoas, mas a sua explicação tornou-se difícil de ser assimilada para uma maioria, que acaba não se interessando ou entendendo o motivo original para meditar. Alguns afirmam que Buda se desenvolveu na filosofia Sankhya de Kapila, de caráter mais teórico e especulativo, que é diferente do yoga de Patanjali, que é mais prático e experiencial. O que é curioso, como yoga sendo mais prático e experiencial, não parece ser tão popular do que o Sankhya, que é mais especulativo, complicado. Uma das explicações é que ele é tão prático, por não requerer nem técnicas, ou precisar fazer um curso, ter um pré-requisito, mas apenas sentar, ficar em silêncio e aspiração ao divino. Assim, acaba sendo acessível a todos que, o comprovarem seu resultado, não disseminam, pois não há necessidade de alarde, enquanto que os mais teóricos e, consequentemente, mais instruídos e intelectuais se apegam a técnicas e explicações quase científicas para comprovar o que não se pode usar nem de técnicas, muito menos explicações, pois o resultado da meditação transcende a tudo isso. Dhyana. A meditação original, também chamada dhyana, é a consequência de uma prática espiritual. É como diz no Bhagavad Gita, seu real sentido é a comunhão com Deus. Como se fosse uma prece mais elaborada. Buda não deixou claro qual deve ser o foco da meditação. Seus discípulos disseminaram algo abstrato como o vazio, encontro com o eu ou o funcionamento do universo. Ele não negava Brahman, nem citava sobre ele, porque viveu numa data complicada, quando o hinduísmo passava por uma fase de descrença, devido a brahmanes e sacerdotes corruptos,
que impunham um Deus vingativo e sanguinário. Isso acabou fazendo com que os buscadores tivessem aversão a qualquer figura divina. A proposta de Buda então foi amplamente aceita naquela época de trevas, sendo o homem o iluminado, onde a sua própria consciência passou a ser o foco da busca. Meditações como Theravada, Vajrayana, Zen, Vipassana, Terra Pura são abstratas demais para mentes mais simples. E elas mesmas não podem ser chamadas de dhyana, ou entendidas como a proposta original de foco em Deus. Talvez um tipo abstrato de meditação seja mais aceita na sociedade atual, politizada, intelectual, porque não haja um compromisso religioso, uma prática mais fácil de vender, já que para algumas pessoas o ato devocional, a crença, tenha um aspecto bem pejorativo, de adoração e até fanatismo, de que uma pessoa devota é simples ou até mesmo ignorante e dificilmente se iluminará. Por outro lado, Siddhartha Gautama era hindu. Provavelmente sua meditação sob a figueira de Bodhi foi a dhyana, a mesma meditação que Jesus realizou no deserto e no jardim de Getsemane, quando ele comungou com o Pai. Pense bem, naquele tempo não havia banquinho para meditar, técnica de meditação, olhar para a parede branca, aplicativos de meditação guiada. Buda sentava no chão e meditava para entender o universo. Jesus meditava para ficar mais consciente na hora do seu sacrifício. Afinal, qual meditação você prefere? A que Buda e Jesus fizeram, uma meditação pura, ou uma com o auxílio de técnicas elaboradas? Porque se diz que dhyana, meditação, é a consequência de uma prática espiritual. O Yoga Sutras deixa de forma bem sucinta o caminho para essa prática espiritual chamada de yoga, união com o divino. O caminho chamado de Ashtanga começa com yamas e niyamas, que são os preceitos que predominam o caráter do asceta, a base para todo aspirante espiritual. Os outros passos são asanas, pranayamas e pratyahara, que são aspectos ou técnicas para o controle da mente, ou para, como alguns preferem, a sua harmonização. Dharana, que é concentração, dhyana, meditação, e samadhi, êxtase, são as consequências de uma prática espiritual sincera, legítima, chamada samyama. Quando sua prática é legítima? Quando há aspiração por essa consciência maior e o desejo da conexão com Deus, esta conexão faz com que o aspirante realize a prática quantas vezes forem necessárias, fazendo de sua meditação uma prática alegre, cheia de ânimo. Você não se sente muito animado para contemplar o vazio, não é mesmo? A conexão com Deus pode ser mais simples do que se imagina. Mantendo firmemente, ereto e imóvel a coluna vertebral, o pescoço e a cabeça, que o yogi fixe os olhos no começo do nariz, ponto entre as duas sobrancelhas. Que seu olhar não circunvague em várias direções. Com serenidade e sem temor, perseverando em brahmacharya, tendo a mente controlada, mantendo os pensamentos focalizados em mim. Deve o yogi sentar-se e meditar em mim como a meta final. Outro exemplo na Bhagavad Gita de como Krishna explica para Arjuna como é feita a meditação e de como é sugerida com amor. Repare que Krishna é um professor muito bondoso com seu devoto. Mergulha tua mente apenas em mim.
concentra em mim tua percepção discernidora, e não há a menor dúvida de que habitarás imortalmente em mim. Ó Arjuna, se não fores capaz de manter a mente inteiramente em mim, busca então alcançar-me pela prática frequente da yoga. Se de novo não fores capaz de praticar yoga constantemente, diligencia em praticar ações com o pensamento em mim. Até por te empenhares em atividades em minha intenção, hás de alcançar o supremo êxito divino. Se não fores capaz de fazer nem mesmo isso, então, permanecendo apegado a mim como teu refúgio, abre mão dos frutos de todas as ações, enquanto continuas a empenhar-te em obter o autodomínio. Em verdade, a sabedoria nascida da prática da yoga é superior à prática mecânica da yoga. A meditação é mais desejável do que a posse da sabedoria teórica. A abdicação aos frutos das ações é melhor do que os estados iniciais da meditação. A renúncia aos frutos das ações segue-se imediatamente à paz. Sintonia com ele. Se você quer se comunicar com qualquer pessoa, é preciso estar na mesma sintonia, a mesma frequência que ela. Se vai conversar com uma criança, um adolescente, uma pessoa deprimida, um fanático por futebol, alguém muito experiente, você se adapta à linguagem daquela pessoa. Para se conectar com Deus, é preciso entrar na sintonia de amor incondicional, o amor mais puro que existe. Mas é para você afinar a sua sintonia, pois a dele é excelente. É como um sinal de rádio, precisa encontrar a faixa de frequência. Antes de meditar, existe um preparatório. Por exemplo, alguns fazem um japa falando o nome de Deus nas 108 contas do seu japamala. Há aqueles que, depois de um determinado número de voltas em seu japamala, acreditam que meditaram e terminam a prática por aí, quando na verdade estão apenas começando. Isso, o que chamo de técnica, é apenas uma tentativa de entrar no estado meditativo para depois, enfim, poder meditar. A técnica em si não é tão importante, é como o caminho para chegar até lá. Mas se concentrar no seu amor, estar em paz consigo mesmo, com os outros e o mundo é fundamental. Pois não adianta chutar o cachorro, brigar com a sua mãe e depois bravejar para o mundo que vai meditar e bater a porta do seu quarto. Esteja no sentimento de paz consigo mesmo. Sua consciência deve estar leve. Por isso, avalie todas as besteiras que falou e fez, se foram feitas essas ações por maldade ou ignorância. Lembre-se que Deus nos vê como criancinhas, filhotes inocentes. Fazemos e falamos bobagens o tempo todo. Se não há maldades em suas ações, se não há maldade no seu coração, apenas inconsequências, entregue tudo isso a Ele e abandonas assim os frutos de suas ações. Abandona a mim todas as atividades. Desprovido de egotismo e de expectativas, com a atenção concentrada na alma, livre da preocupação febril, trava a batalha da atividade. Caso tenha alguma ação feita por maldade, com intenção de prejudicar o outro, nesse caso, também entregue a lei de ação e reação e espere a consequência, mas de maneira consciente. Espere pela pancada que virá, já sabendo que é algo que está sendo pago. Resignado, tenha a consciência tranquila, na convicção de que esse erro não se repetirá. Isso te trará paz, aceitação. Depois perdoe a todos. Tenha a mesma compaixão que teve para consigo. Viva no outro a sua dor. Essa compaixão é a base do amor incondicional. Sinta-se em paz nessa resolução, confiante na justiça. Mergulhe nesta paz, vivenciando essa emoção e amando a tudo e a todos com toda a pureza que puder. Só de entrar nesse estado, sua frequência já melhorou um pouco. Está mais perto dele. Agora,
Então curta a visita, agradeça a oportunidade e permaneça em silêncio. Não há nada a ser dito ou resolvido. Apenas esteja com quem você ama sem nenhum interesse, apenas de estar com o ser amado. A sua consciência, então, será a mesma suprema consciência. Não é que ele sabe tudo como algo separado. Ele sabe tudo porque sempre você e ele são a mesma consciência. Você não percebia isso, mas meditando pode perceber. Mantenha-se em paz. Meditação pelos mestres. Sua meditação não deve ser feita visando nenhum ganho, seja ele físico, mental ou espiritual. Sua meditação não deve ser feita buscando por visões e fenômenos, nem tampouco para sentir-se superior a ninguém. Sua meditação não deve ser realizada com tristeza e pesar, muito pelo contrário. Largas são as portas do plano sutil, então tomai o conselho do Cristo e passa apenas pela porta estreita. Não percais mais tempo nas ilusões que apenas lhe enredam em vosso próprio ego. Meditar nada tem a ver com pensar muito sobre determinada coisa, muito pelo contrário. Livra-te do ardil das palavras e da concretude do pensamento. Sedes livres como a força suprema é. Volta para aquilo que sempre fostes, o divino. Jamais dispenses o néctar da meditação, o próprio Senhor, não porque é pecado, não porque haverá castigo, mas porque se assim o fizerdes, a prática perderá todo o sentido. Lembra-te, meu amado, que tu és, porque Ele é, e não haverá meditação se não houver pureza no coração. Lembra-te que a meditação só é árdua quando não aspiras pelo divino, e que assim te perdes em teu ego mesquinho. Para o aspirante genuíno, as dificuldades no caminho são o próprio Senhor a lhe perguntar: és isto mesmo que tu queres? E assim sendo, ele se dá irrestritamente, invariavelmente, àquele que o busca incessantemente. Consumando este yoga, esta reunião, esta religação, diariamente, percebe-se que Deus é o presente, aquele eterno desejo de outrora, realizado, imortalizado na câmara secreta do eterno agora. A verdadeira meditação é absorvida em Deus como único pensamento, a única meta. Deus somente. Somente Deus. Pense Deus. Respire Deus. Ame Deus. Viva Deus. Minha prece é feita de silêncio. Fala, Deus meu. Preciso da tua fala. Minha prece é feita de vazio. Vem, plenitude, preenche-me. Pois a meditação é a evolução ao inverso. A meditação é um processo de devolução, partindo da superfície da vida. O espírito meditativo se aprofunda, buscando sempre a causa por trás da aparência. Depois, a causa por trás da causa, até que a realidade recôndita seja alcançada. A bem-aventurança da libertação na vida só é possível à mente que foi tornada sutil e serena, graças à longa e continuada meditação. Resolva seus problemas através da meditação. Troque especulações inúteis por comunhão real com Deus.
na meditação, não tente ir a lugar algum. Não há um lugar para ir. O não lugar é ilimitado. Esta é uma jornada do limitado para o ilimitado. A meditação é a compreensão da totalidade da vida, na qual não existe mais nenhuma espécie de fragmentação. Meditação não é controle do pensamento, porque quando o pensamento é controlado, gera conflitos na mente. Mas quando se compreende a estrutura e a origem do pensamento, assunto que já examinamos, o pensamento então não mais interfere. Essa compreensão da estrutura do pensar é sua própria disciplina, que é meditar. Yogananda pergunta ao seu mestre, Sri Yukteswar: Quero saber, Senhor, quando encontrarei Deus? Você já o encontrou? Oh, não, Senhor, acho que não. Meu guru sorria. Com certeza, você não está esperando um personagem venerável, enfeitando um trono em algum cantinho antisséptico do cosmos. Percebo, entretanto, que você imagina que a posse de poderes miraculosos é a prova de que alguém encontrou Deus. Não pode-se adquirir o poder de controlar o universo inteiro e, não obstante, descobrir que Deus se esquiva. O progresso espiritual não é medido pela exibição de poderes externos, mas apenas pela profundeza da bem-aventurança, alcançada em meditação. Deus é alegria sempre nova. Ele é inesgotável. À medida que você progredir em suas meditações durante anos, ele o fascinará com infinita engenhosidade. Devotos como você, que encontram o caminho para Deus, nunca sonham trocá-lo por nenhuma outra felicidade. Ele é o sedutor para quem não há rival. Ao sentar-se para meditar, esqueça tudo mais. Treine-se de tal maneira que, ao chegar a hora da meditação, nada possa distraí-lo. A habilidade de concentrar-se com tal profundidade surge com a meditação regular. Em nossas comunidades religiosas, ninguém pode dispensar os períodos de meditação diária. A presença regular é uma regra essencial. E a razão é essa. A menos que o devoto consiga seguir essa exigência simples, não terá a autodisciplina necessária para atingir seu objetivo divino. Durante as atividades diárias, fique atento para não se perder na inquietação mental das coisas mundanas. Interiormente, cante o nome de Deus. Esforce-se para manter a mente ocupada pensando em Deus. Yogananda chamou essa prática de espiritualizar o pensamento. Pode-se consegui-la ao guiar o pensamento. Por exemplo, quando você dispõe de uns momentos livres, não há razão para ficar indolente ou deter-se em negatividade. Por que não pensar em Deus ou conversar interiormente com Ele? A presença dele é tão plena de paz, tão maravilhosa. Uma vez formado o hábito, você vai querer estar sempre nessa consciência. Limpe sua mente de detritos teológicos dogmáticos. Deixe entrar as águas frescas e curativas da percepção direta. Sintonize-se com a orientação interna ativa. A voz divina tem a resposta para todos os dilemas da vida. Embora a engenhosidade do homem para se meter em problemas pareça ser infinita, o socorro infinito não é menos engenhoso.
Em um lugar onde não venha a ser interrompido, sente-se confortavelmente, de maneira que não precise mudar de posição. Olhos fechados, fique inteiramente imóvel e dê ordens mentais de relaxamento a todo o seu corpo, até chegar a sentir-se como se não tivesse o corpo. Entregue-se a Deus onipresente, oferecendo a Ele o resultado de sua prática. Transforme-se em mero espectador dos movimentos da mente. Deixe-a vagar, deixe-a ir para onde entender. Seja um observador atento, mas sem inquietações, sem desejos, sem se sentir envergonhado ou orgulhoso do que for presenciando. Não reprima o que lhe desagrada. Também não alimente nem estimule o que lhe convém. Não deseje não ver algo que lhe desgosta, nem anseie por ver o que lhe interessa. Nada de fazer cortes do sensor no filme que sua mente lhe apresenta. Quanto maior for sua isenção, quanto mais realizar samabhava, isso é, igualdade de ânimo, quanto mais você se vir livre de ideias morais anteriores, quanto mais você sentir-se desidentificado com aquilo que está percebendo, mais à vontade, mais espontaneamente a mente se revelará, mostrando como é e o que tem. Prossiga inquebrantavelmente, todos os dias, a deixar a mente fluir livre de seus subterrâneos. Façam com a certeza de que, pouco a pouco, a ganga impura vai deixando um vazio, que virá algum dia a ser preenchido pelo bem-aventurado silêncio dos santos. A mente não pode vencer a inquietude se não se livrar das causas da inquietude. Não superará o estado de conflito se os conteúdos conflitantes continuarem lá, em luta. Não vencerá a ansiedade se esta se alimenta de materiais profundos e insondáveis. Dê rédeas ao fluxo de sua mente. Faça como quem, sentado na margem, observa o rio correndo. Quem não mergulha no rio não é arrastado, e só assim, do lado de fora, em segurança, sem identificar-se com ele, pode aperceber-se do que ele é e como age. Senta-se como sentado na margem, sem mergulhar na mente, sem se deixar envolver, sem se deixar empolgar. Tome conhecimento, sem julgar, sem criticar, sem lutar, sem pretender subjugar ou reprimir, estimular ou melhorar. Esqueça-se dos resultados que pretende. Esqueça-se de que está querendo conquistar a mente. A meditação é o método de conhecer a conexão entre a energia vital circunscrita ao corpo e a energia cósmica infinita de Deus. A conexão entre os estados conscientes e subconsciente com a consciência cósmica de Deus. Um discípulo pediu à mãe: "Acho impossível meditar. Por favor, desperte minha Kundalini." Qual a mãe respondeu: "Vai despertar com o passar do tempo. Faça japa e meditação. Ela não nasce por si mesma. A meditação contínua tornará a mente tão firme que você não se sentirá inclinado a desistir dela. Quando a mente não estiver de bom humor para meditar, não a force a fazê-lo. Em tais condições, levante-se da meditação depois de fazer prostrações. A verdadeira meditação é de natureza espontânea." Muitas pessoas acreditam que a meditação é um método para aliviar o estresse. No yoga, deve-se resolver o estresse antes de começar a meditar. A verdadeira meditação, dhyana, acontece quando o conhecedor, o conhecimento e o conhecido se tornam um. Isso só é possível quando estamos num estado de ausência de estresse. Para que a vida humana possa decorrer habitualmente na luminosa e dinâmica atmosfera dessa permanente consciência de Deus, é necessário que o estudante dessa arte das artes dê certo tempo à meditação diária, 1 hora ou meia hora durante a qual ele se isole do mundo externo, entre no seu cubículo, feche a porta a todas as intrusões de fora e se recolha totalmente em Deus e sua alma. Durante essa hora de silencioso diálogo entre Deus e a alma, ou esse profundo solilóquio com o infinito,
deve o homem impor completo silêncio a seus sentimentos psicofísicos, como também a seus pensamentos discursivos, focalizando sua consciência espiritual na única realidade, transcendente e imanente, Deus, permitindo que a luz eterna lhe ilumine a alma, que lhe dê forças e a torne cada vez mais nitidamente consciente da sua essencial identidade com Deus. Ó Senhor, que habitais em nosso íntimo, vós sois a luz no lótus do coração. Om é o vosso eu. Om, a mais sagrada das palavras, origem e fonte das Escrituras. Não pode a lógica descobrir-vos, ó Senhor, mas os iogues vos conhecem na meditação. Em vós estão todas as faces de Deus, suas formas e aspectos. Em vós também encontramos o Guru. Estais em todos os corações, e se uma vez que seja um homem abrir sua mente para receber-vos, em verdade esse homem será livre para sempre. Se você não convidar Deus para ser seu hóspede de verão, ele não virá no inverno de sua vida. Tal como o cristal naturalmente puro assume formas e cores de objetos colocados perto dele, assim a mente do yogi, com suas alterações totalmente enfraquecidas, torna-se clara e equilibrada e atinge o estado destituído de diferenciação entre conhecedor, conhecível e conhecimento. Esta culminância na meditação é Samadhi. Na meditação, pensai no espaço em vosso coração e que no meio desse espaço uma chama está acesa. Pensai nessa chama como sendo vossa própria alma. Dentro da chama está outra luz refulgente que é a alma de vossa alma, Deus. Meditai sobre isso no coração. Para meditar, você deve retirar-se para dentro de si mesmo, ou retirar-se para um canto isolado, ou para uma floresta. E você deve sempre discriminar entre o real e o irreal. Somente Deus é real, a substância eterna. Tudo mais é irreal, isto é, impermanente. Ao discriminar assim, deve-se sacudir os objetos impermanentes da mente. Na meditação profunda, os órgãos dos sentidos param de funcionar. A mente não olha para fora. É como fechar o pátio externo de uma casa. Lá estão os 5 objetos dos sentidos: forma, paladar, olfato, tato e som, deixados de fora. Se você medita sobre um ideal, adquirirá sua natureza. Se pensar em Deus dia e noite, adquirirá a natureza de Deus. Uma boneca de sal entrou no oceano para medir sua profundidade. Tornou-se una com o oceano. Uma pessoa adquire tal obstinação na meditação que não verá nada, não ouvirá nada. O Sandhya funde-se no Gayatri, o Gayatri no Om e o Om no Samadhi. É como o som de um sino. O yogi, seguindo o rastro do som Om, gradualmente funde-se no Supremo Brahman. Deus não pode ser realizado sem amor e desejo. A menos que se tenha aprendido a amar a Deus, não se pode realizá-lo. Depois de ter a visão de Deus, o homem é dominado pela felicidade. Ele fica em silêncio. Quem vai falar? Quem vai explicar? Enquanto você é um principiante,
Certas meditações formais ou orações podem ser boas para você, mas para um buscador da realidade existe apenas uma meditação: a recusa rigorosa em abrigar pensamentos. Ser livre de pensamentos é em si meditação. Você começa por deixar os pensamentos fluírem e observa-os. A própria observação desacelera a mente até que ela para completamente. Uma vez que a mente esteja quieta, mantenha-a quieta. Não fique entediado com a paz. Esteja nela. Vá mais fundo nela. A meditação é a ferramenta mais poderosa para encontrar as respostas que você procura, porque justamente ela faz você perder a identificação com o problema. Se você meditar tempo suficiente para desacelerar e se acalmar, para sua mente diminuir os impulsos de alimentar suas teorias, você entenderá que nada havia ali. Onde está aquilo que me angustiava? Se diluiu, desfez, despedaçou-se, junto com o silêncio. O silêncio é o maior mestre de todos. É a voz mais poderosa do universo. A sua sabedoria nos coloca em contato direto com a verdade, com a realidade, com o vazio que constitui todas as coisas. Para além da sabedoria milenar do silêncio, que foi passada de geração em geração através dos contemplativos que habitaram nosso mundo, silenciar a mente traz benefícios científicos. E apenas desde a década de 60 a ciência está prestando atenção nisso. Acalmar-se é se tornar assertivo, é diminuir os estímulos cerebrais e enxergar mais claramente o que é real e o que não é. Começamos a nos sentir obsessivos e perdemos o contato com a realidade, quando exageramos nos estímulos aos nossos pensamentos e criamos teorias e opiniões para nos identificarmos. E como humanos, nós adoramos habitar opiniões, criar histórias. Silenciar é diminuir a voz do ego, é aumentar a percepção do real, ouvir o vazio que ensina que nada é bom ou ruim e que não existem coisas realmente acontecendo. Apenas uma coisa acontece a tudo e a todos, e esta coisa é a vida. Meditação é a linguagem de Deus. Se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, se quisermos que Deus nos guie, nos molde e satisfaça a si mesmo em e através de nós, então a meditação é a linguagem que devemos usar. Meditação é controlar sua própria mente. Através da meditação, você pode obter paz de espírito. Tudo o que você faz na vida é feito melhor. A meditação reduz a tensão em você. A prática da meditação torna mais fácil para você entender as pessoas com quem você convive. Isso o torna mais consciente do que está ao seu redor e até mesmo lhe dará o poder de mudar as circunstâncias. Com o progresso, a meditação o ajuda a alcançar a realização de Deus. Você precisa de experiências e é isso que Swamiji dá. Eu vou te ensinar. É meu dever ajudá-lo na meditação. Swamiji está aqui para mudar as pessoas. Primeiro eles vêm e têm darshan e olham para Swamiji. É assim que começa. Então Swamiji os ensina a meditar e os faz meditar. Suas dúvidas serão esclarecidas e mais tarde eles tenderão a se tornar como Swamiji. Swamiji veio para ensinar a prática espiritual, reduzir as tensões e lhe dar paz. Se você meditar 1 hora por dia, sua mente ficará sob controle. Automaticamente, a duração da meditação aumentará e você obterá Samadhi. Conforme você continua praticando meditação, você obterá muita felicidade e bem-aventurança. O tipo de felicidade que você obtém na meditação não existe em nenhum outro lugar dessa terra.
Todos os tipos de felicidade que você experimenta fora não são nada comparados à felicidade que você obtém quando medita. Sem prática atenta constante, o conhecimento da presente existência do ser não pode surgir daquele Brahman. Portanto, o aspirante deve meditar profunda e repetidamente por um longo período de tempo para o bem-estar, bem-aventurança e felicidade de todos. Depois de um pouco de tempo na prática da meditação, você sentirá o corpo mais leve. Depois de um curto tempo, digamos 15 ou 30 minutos, depois que você se sentou na posição Padma, Siddha ou Sukhasana, de acordo com a sua preferência e temperamento. Você pode estar semiconsciente do corpo também. Há uma grande dose de felicidade devido à concentração. Isso é felicidade que vem da concentração. A concentração de Ananda, bem-aventurança, que é bem diferente dos prazeres dos desejos. Você deve ser capaz de diferenciar esses dois prazeres através de Buddhi, a mente superior, que aparecem sutilmente pela constante meditação, Abhyasa. Dharana, concentração, e Dhyana, meditação, têm o poder de aguçar o intelecto. Uma Buddhi treinada pode compreender problemas sutis, filosóficos e sombrios maravilhosamente bem. Uma Buddhi disciplinada que pode diferenciar cuidadosamente a concentração Ananda e felicidade Nididhyasana, absorção na contemplação, vai naturalmente viver o dia para degustar esse tipo de felicidade. Vasana Ananda. Talmente vai abominar os prazeres do desejo. Vai ocorrer uma repugnância extrema, uma aversão positiva aos objetos. É natural, porque esse tipo de felicidade é mais duradoura, sustentada e real, porque emana do espírito. Você pode sentir claramente que a mente está se movendo, está deixando seu lugar no cérebro e está tentando ir para Yatastana, lugar original. Você sabe que está deixando seu velho sulco e agora está indo para um novo lugar na avenida. Como resultado da meditação, novos canais são formados no cérebro, novas correntes de pensamento são geradas e novas células cerebrais são formadas. Essa é uma psicologia totalmente transformada. Você tem um novo cérebro, um novo coração, novos sentimentos, novos sentidos e novas sensações. Assim, fixando a mente na ideia do amor divino, podemos chegar ao conhecimento desse princípio e de seu funcionamento, colocar-nos em comunhão com ele, criá-lo em nós mesmos e impor sua lei ao coração e aos sentidos. No yoga, a concentração também é usada para outro objetivo, retirar-se do estado de vigília, que é uma condição limitada e superficial da nossa consciência, para as profundezas do nosso ser medido por vários estados de samadhi. Para esse processo, a contemplação de um único objeto, ideia ou nome é mais poderosa do que a sucessão de pensamentos concentrados. Este último, no entanto, é capaz, ao nos levar à comunhão indireta, mas desperta com os estados mais profundos do ser, de preparar um samadhi integral. Sua utilidade característica, no entanto, é a atividade luminosa do pensamento formativo colocado sob o controle do Purusha, pelo qual o resto da consciência é governado, preenchido com ideias mais altas e mais amplas, transformado rapidamente no molde dessas ideias e assim aperfeiçoado. Outras e maiores utilidades estão além, mas pertencem a um estágio posterior de autodesenvolvimento. O mestre nunca aconselhou a crença escrava. As palavras são apenas conchas, disse ele. Ganhe a convicção da presença de Deus através de seu próprio contato alegre na meditação.
Meditação é estar cônscio de cada pensamento, nunca dizer que ele é certo ou errado, porém simplesmente observar e acompanhar seu movimento. Nessa vigilância, compreender o movimento total do pensamento e do sentimento. E dessa vigilância vem o silêncio. O silêncio criado pelo pensamento é estagnação, coisa morta. Porém, o silêncio que vem quando o pensamento compreendeu a sua própria origem, sua própria natureza, compreendeu que nenhum pensamento é livre, porém sempre velho, esse silêncio é meditação, na qual o meditador está de todo ausente, porque a mente se esvaziou do passado. A meditação é o esforço para entender e expressar a consciência pura, que é o reflexo ou imagem de Deus dentro de você. Ao nos concentrar em uma forma, som ou luz, aprendemos a estar constantemente nesse estado de solidão interior e a ser alegres em qualquer situação. Essa quietude, o centro, é o que um verdadeiro buscador anseia, e é por isso que ele não se preocupa com o passado ou o futuro. Seu foco está no aqui e agora. Isso é o que é conhecido como lembrança de Deus. A lembrança de Deus só pode acontecer quando você deixa de lado o passado e para de sonhar com o futuro. Então, o pêndulo da mente para de oscilar para frente e para trás. Atinge um ponto de quietude e você permanece na quietude do momento presente. Meditação é a lembrança de Deus. Lembrança constante e amorosa. Considere-o como seu amado ou apenas considere-se como seu filho. Ou considere-o como seu pai ou mãe. Simplesmente tente pensar nele assim como pensamos no nosso pai, mãe ou amado. Como um amante se lembra de sua amada? Certamente não sentado na postura de lótus. A lembrança simplesmente acontece nele enquanto ele está deitado, caminhando ou sentado nas margens de um rio. Ou pode acontecer enquanto ele está trabalhando. Não importa onde ele está ou o que está fazendo. Da mesma forma, lembre-se da sua amada divindade sempre que puder. Não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. O aspirante espiritual deve perseguir o irreal que causa servidão. Deve permanecer firme na visão do Atman, lembrando-se de que esse Atman sou eu. A devoção constante a Brahman e a meditação sobre a nossa identidade com o Brahman nos trará alegria e abolirá a experiência imediata do sofrimento causado pela ignorância. A maior ajuda para a vida espiritual é a meditação. Na meditação, nós nos afastamos de todas as condições materiais e sentimos nossa natureza divina. Não dependemos de qualquer ajuda externa na meditação. Acalma-te. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde,
Os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível. E garantindo teu próprio descanso, refugia-te em Deus. A alma ama a meditação, pois no contato com o Espírito reside sua maior alegria. Lembre-se disso quando experimentar alguma resistência mental durante a meditação. A relutância em meditar vem do ego, não pertence à alma. Medite só nele, a fonte da divindade. Ore a ele, dependa dele. Tente dedicar mais tempo ao japa e à meditação. Coloque a mente aos seus pés. No momento em que pronunciamos a palavra meditação, há todos os tipos de equívocos sobre isso. Em primeiro lugar, a palavra meditação não significa nada no sentido de você fechar os olhos e sentar. Você pode sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Existem muitas dimensões. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, sunya, ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Então, o que é essa coisa que chamamos de meditação? Geralmente, assumimos que as pessoas estão se referindo ao que é conhecido como dhyana ou dhyana. Nesse contexto, de se referir a dhyana como meditação não é algo que você possa fazer. Ninguém pode fazer meditação. A razão pela qual a maioria das pessoas que tentaram meditação chegaram à conclusão de que é muito difícil ou impossível é porque estão tentando fazê-la. Você não pode fazer meditação, mas pode se tornar meditativo. A meditação é uma certa qualidade, não é um ato certo. Se você cultivar seu corpo, sua mente, suas energias e suas emoções até um certo nível de maturidade, a meditação acontecerá naturalmente. É como se você mantivesse o solo fértil, se lhe desse o esterco e a água necessários, e se o tipo certo de semente estivesse lá, ela cresceria e floresceria em flores e frutos. Flores e frutos sairão de uma planta não porque você queira, mas simplesmente porque você criou a atmosfera necessária e propícia. Da mesma forma, se você criar a atmosfera necessária dentro de você, em todas as 4 dimensões de quem você é, a meditação naturalmente florescerá dentro de você. É uma certa fragrância que a pessoa pode desfrutar dentro de si mesma. A mente não gosta de meditação porque se você mantiver o corpo parado, a mente também ficará naturalmente quieta. É por isso que tanto estresse foi colocado no yoga, no hatha yoga e nos asanas. Se você apenas aprender a manter seu corpo absolutamente imóvel, sua mente também ficará quieta. Eu quero que você apenas observe a si mesmo e veja quantos movimentos desnecessários seu corpo faz quando você se levanta, senta ou fala. Se você olhar para a sua vida, verá que mais da metade do tempo é ocupado com essas coisas que você mesmo não se importa. Se você mantiver o corpo parado, a mente começará lentamente a entrar em colapso e a mente saberá que se tornará escravizada se permitir isso. O principal aspecto da meditação é que agora sua mente é o chefe e você é o escravo. À medida que você medita e se torna mais meditativo, você se tornará o chefe e sua mente se tornará a escrava, e é assim que deve ser sempre. Se você não souber como manter a mente como escrava, ela o fará passar por todo tipo de sofrimento sem fim. Se você permitir que a mente governe, ela é um mestre terrível. Mas como escrava, a mente é maravilhosa. É uma escrava milagrosa. Nem a prática da meditação deve ser feita só para a sua própria paz, mas para que, com a mente em paz, você possa sair pelo mundo e bem servir. Com esta genuína ideia, você pode meditar.
Assim, até sua meditação yogi torna-se uma ação não egoísta. É isto que se quer dizer por não tem apego nem mesmo a Deus. Nesse caminho puro, sereno, satívico, considere essa repetição do nome do Senhor e a meditação como um dever, e suporte-se quaisquer dificuldades por sua causa. O indivíduo está totalmente convencido de que tudo isso é apenas uma ilusão, e assim sendo, ele pratica sempre o bem sob todas as condições e a todo o tempo. Ele deseja somente o bem a todos e é sempre amoroso. O indivíduo ocupa o seu tempo ininterruptamente lembrando e meditando no Senhor. Ele não anseia nem sequer os frutos da repetição do nome e da meditação. Ele entrega tudo ao Senhor. Quero introduzir uma forma simples para que todas as pessoas possam começar a sentir seu verdadeiro ser. Isso é possível. Eu estou aqui também para convidar as pessoas a viverem esse descobrimento, para que possam experimentar o que têm aprendido. Experimentem diretamente dentro de si mesmos. Os seres humanos podem começar encontrando aquele simples sentido de existência. O sentimento "eu sou" é um grande começo. Simplesmente sentir esse sentido natural de existência dentro de si mesmo. Permanecer unicamente com este sentido natural de ser. Aquele que dentro de você não está fazendo nenhum esforço, simplesmente existindo ali enquanto eu sou. Permaneça com esta sensação e não te conecte com nenhum outro pensamento, com nenhuma memória, nenhuma crença, nenhuma intenção, nenhum desejo. Eles virão, mas você será consciente deles. Não se entregue a eles. Não faça nada. Não pense. Deveria estar repetindo um mantra ou deveria estar rezando? Não reze, não repita mantras, não trate de fazer ou chegar a nenhum lugar, nenhuma parte. Talvez no início sinta muitos pensamentos, muitos ruídos em sua mente. Está bem, não significa que nada esteja mal. Permita que o ruído da mente esteja ali, não brigue com isso, mas você permanece unicamente na sua presença. Em um instante, esse sentido de presença será mais e mais forte, e seus pensamentos, perguntas e todas essas coisas se afastarão de ti, e você sentirá unicamente a presença. Não será capaz de descrevê-lo, mas se sentirá como paz, e um sentimento natural de bem-estar. Haverá espaço dentro de você. Permaneça com ele. E em apenas 10 minutos, abra seus olhos, respire fundo e continue com sua vida. Pela noite, se puder, faça o mesmo outra vez, durante 7 a 10 minutos. Faça disso um hábito. Isso não é uma nova religião, nem uma nova crença, é uma simples meditação. Se todos no mundo, não estou esperando nem desejando, mas se todas as pessoas, ou metade das pessoas, ou um quarto das pessoas, ou mesmo 1/100º das pessoas do mundo praticarem isto, uma grande beleza chegaria a este mundo. Deus é algo completa e totalmente insondável por nós. E Ele se manifesta quando está quieta a nossa mente, sem projetar, sem lutar. Quando a mente está tranquila, tem-se então a possibilidade de saber o que é Deus. Jesus explica como uma pessoa pode nascer de novo em sua encarnação atual. Como alma, identificada com o corpo e com as limitações dos sentidos, pode obter, por meio da meditação, um novo nascimento na consciência cósmica.
Um certo conhecimento da realidade de Deus só pode ser obtido através da meditação sobre o ensinamento correto e não por meio de abluções sagradas, ou de esmolas, ou de prática de centenas de exercícios respiratórios. Especialmente no início, a grande necessidade é acalmar a mente. Rejeitar no momento da meditação todos os pensamentos e movimentos que são estranhos ao sadhana. Na mente quieta, haverá uma preparação progressiva para a experiência. Mas você não deve ficar impaciente se tudo não for feito de uma vez. Leva tempo para trazer total tranquilidade à mente. Você tem que continuar até que a consciência esteja pronta. A palavra que o expressa é um. Essa palavra deve ser repetida durante a meditação sobre o seu significado. Daí provém o conhecimento do Atman e a destruição dos obstáculos a esse conhecimento. Doença, indolência mental, indecisão, falta de entusiasmo, preguiça, ansiedade pelos prazeres dos sentidos, falsa percepção, desespero causado pela incapacidade de se concentrar e instabilidade de concentração. Tais perturbações são os obstáculos ao conhecimento. Essas distrações são acompanhadas pela dor, pelo desalento, pelo tremor do corpo e pela respiração irregular. Podem ser removidas, as perturbações, pela prática da concentração sobre uma verdade única. Alcança-se a tranquilidade imperturbável da mente mediante o cultivo da afabilidade para com os felizes, da compaixão para com os infelizes, do prazer face ao virtuoso e da indiferença diante do mal. A mente também pode ser sossegada pela expulsão e retenção da respiração. Aquelas formas de concentração que resultam em percepções extraordinárias encorajam a perseverança da mente. Pode-se também alcançar concentração fixando-se a mente sobre a luz interior que está além do sofrimento, ou através da meditação sobre o coração de uma alma iluminada, livre de paixão, ou pela fixação da mente na experiência do sonho ou na experiência do sono profundo, ou pela fixação da mente em qualquer forma ou símbolo divino que nos atraia por ser o bem. A mente do yogin pode concentrar-se sobre qualquer objeto de qualquer tamanho, desde o atômico até o infinitamente grande. Assim como o cristal assume a cor do objeto que lhe está mais próximo, também a mente, quando limpa das ondas de pensamento, atinge a semelhança ou identidade com o objeto de sua concentração. Este pode ser um objeto material ou órgão da percepção, ou o sentimento da individualidade. Tal conquista de semelhança ou identidade com o objeto da concentração é conhecida como samadhi. Quando a mente atingir a identidade com o objeto material associado à percepção de nome, qualidade e conhecimento, chama-se a isso samadhi savitarka. Quando a mente atinge a identidade com o objeto material não associado à percepção de nome, qualidade, conhecimento, a ponto de restar apenas o objeto, chama-se a isto samadhi nivirtarka. Quando o objeto da concentração é sutil, pode-se distinguir igualmente dois tipos de samadhi, chamados savichara e nivirchara. Por trás de todos os objetos sutis está prakriti, a causa primária. Disse desses tipos de samadhi que são com semente. Ao atingir o samadhi nivirchara, a mente se purifica. Nesse samadhi, disse que o conhecimento está pleno de verdade. O conhecimento obtido do estudo e de conclusões a partir das escrituras é de determinado tipo, mas o conhecimento obtido do samadhi é de natureza muito superior. Meditação é a jornada do som para o silêncio, do movimento para a calmaria, de uma identidade limitada para um espaço sem limites. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Com o tempo, a própria mente se torna o guru. Orar a Deus e meditar nele por 2 minutos, com total concentração,
é melhor do que fazê-lo por longas horas sem isso. Crianças, quando vocês se sentarem para meditar, não pense que pode acalmar sua mente imediatamente. No início, você deve relaxar todas as partes do seu corpo. Afrouxe suas roupas se estiverem muito apertadas. Certifique-se de que a coluna esteja ereta. Em seguida, feche os olhos e concentre sua mente na respiração. Você deve estar ciente de sua inalação e exalação. Normalmente, inspiramos e expiramos sem estar cientes disso, mas não deveria ser assim. Devemos tomar conhecimento do processo, então a mente estará desperta. Crianças, não tente acalmar sua mente à força quando estiverem sentados para meditar. Os pensamentos se erguerão com 10 vezes sua força original se você fizer isso. É como pressionar uma mola. Tente descobrir de onde surgem os pensamentos e controle-os com esse conhecimento. Não coloque a mente em nenhum tipo de tensão. Se alguma parte do seu corpo estiver tensa ou sentir alguma dor, a mente se demorará nisso. Relaxe cada parte do corpo e observe seus pensamentos com absoluta consciência. Então a mente se acalmará por si mesma. Enquanto você se sentar assim por um tempo, sua mente ficará calma. Você pode continuar a meditação concentrando a atenção em sua respiração, ou você pode começar a meditar na forma de sua amada divindade. Se a mente vagueia, você deve trazê-la de volta. Se você é incapaz de fazer isso, então é suficiente observar para onde está indo. A mente deve ser mantida sob observação. Então ela vai parar de correr e estará sob seu controle. Crianças, o choro tem o poder de tornar a mente completamente unidirecionada. Porque meditamos? Para obter concentração, não é por isso? Sim. Assim, a melhor maneira de obter concentração é clamando ao Senhor. Essa é uma maneira muito poderosa de lembrar de Deus. E isso, de fato, é a meditação. Isso é o que grandes devotos como os Gopis e Mirabai fizeram. Veja quão abnegadamente Mirabai orou. Ó Krishna, não importa se você não me ama, mas, ó Senhor, por favor, não tire meu direito de te amar. Eles oraram e choraram até que todo o seu ser se transformou em um estado de oração constante. Eles continuaram adorando o Senhor até serem totalmente consumidos pelas chamas do amor divino. Eles mesmos se tornaram a oferta. Uma vez que você se torne a oferenda, uma vez que todo o seu ser esteja em estado de oração constante, então o que resta não é você, mas Ele. O que resta é o amor. A oração pode realizar este milagre. Chorar pode realizar esta façanha. Qual é o propósito da meditação? É tornar-se amor. É atingir a unidade. Assim, não há melhor técnica de meditação do que orar e clamar ao Senhor. Deixe o coração derreter em oração. De fato, infelizes são aqueles que pensam que clamar a Deus é uma fraqueza. À medida que a cera derrete, a chama de uma vela só fica mais brilhante. Através do clamor a Deus, a pessoa ganha força. Essas lágrimas lavam as impurezas da mente. Se alguém clama por Deus por 5 minutos, é igual a 1 hora de meditação. Tal choro torna a mente facilmente absorvida na lembrança de Deus. Aqueles que meditam apenas de acordo com o horário, como se fosse um dever, nunca verão a Deus. Você tem que chorar por Deus, dia e noite, sem pensar em comida ou sono. Você tem que desenvolver esse tipo de desapego. Se alguém espalhasse pasta de pimenta por todo o seu corpo, pense em como você lutaria para escapar das queimaduras. Você deve ansiar por ver Deus com a mesma intensidade. Você deve chorar por essa visão, sem perder nenhum instante. Só então todos os outros pensamentos desaparecerão, como no sono profundo, e você alcançará o plano da experiência divina. Se você não acredita em Deus, sempre que você sentir vontade e tiver tempo, sente-se na solidão e tente visualizar tudo como pura luz. Olhe para o vasto céu e tente fundir-se nessa expansividade. Olhe para dentro e observe os pensamentos e rastreie-os de volta à sua fonte. Dê instruções à mente como: ó mente, por que você anseia por coisas desnecessárias?
Você acha que isso vai lhe dar felicidade e satisfazê-lo? Mas não é assim. Saiba que isso apenas drenará sua energia e não lhe dará nada além de inquietação e tensão sem fim. Ó mente, pare com essa perambulação. Volte para sua fonte e descanse em paz. Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kleshanataya. Você é seu próprio inimigo e não sabe. Não aprende a sentar-se quieto, não aprende a dar tempo para Deus e é impaciente, esperando alcançar o céu de imediato. Não pode obtê-lo lendo livros, ouvindo sermões ou fazendo obras de caridade. Você só pode ter Deus dando seu tempo a Ele na meditação profunda. Krishna Das dá no YouTube um depoimento impressionante sobre seu guru, Ninkaroli Baba. Um dia, um canadense chegou para sua primeira visita a Ninkaroli Baba, Maharaj. Ele não sabia muito sobre Maharaj, mas tinha ouvido falar dele. Maharaj não deu palestras ou ensinamentos formais, não escrevia livros e, que eu saiba, não iniciava formalmente as pessoas. Ele apenas continuou brilhando como o sol. As flores não precisam ler o manual sobre como florescer o sol. Então, quando Maharaj perguntou a esse homem por que ele tinha vindo e o que ele queria, ele não sabia o que queria. Finalmente ele pediu: "Você pode me ensinar a meditar?" A resposta de Maharaj foi: "Medite como Cristo. Vai, sente-se na parte de trás do templo com os outros ocidentais." O cara veio atrás e perguntamos a ele sobre seu darshan. Ele nos disse que Maharaj havia dito para meditar como Cristo. A princípio, ficamos surpresos. Que? Medite como Cristo? O que isso significa? Mas depois pensamos nisso. Estávamos sempre tentando fazer com que Maharaj nos dissesse qual prática era ideal, mas ele nunca nos dava instruções específicas sobre yoga ou meditação. Agora ele disse algo. Se ele disse isso, ele deve saber como Jesus meditou. Resolvemos perguntar a ele sobre isso. Estávamos tão empolgados, finalmente receberíamos os ensinamentos secretos. Mais tarde, naquele dia, quando Maharaj veio até os fundos do templo para passar uma hora conosco, um entre nós abordou o assunto que nos deixou agitados. "Você disse para meditar como Cristo. Como ele meditou?" Parecia que Maharaj estava prestes a responder, mas em vez disso, seus olhos se fecharam e ele ficou ali sentado completamente imóvel, completamente silencioso. Parecia que ele tinha desaparecido totalmente. Em todo o tempo que estive com ele, só o vi sentado imóvel assim algumas vezes antes. Era extraordinariamente poderoso, como se todo o universo tivesse ficado em silêncio. Então, uma lágrima desceu por sua bochecha. Estávamos maravilhados. Depois de alguns minutos, seus olhos se abriram e com grande emoção ele disse baixinho: "Ele se perdeu no amor." Foi assim que meditou. Ele era um com todos os seres. Ele amava a todos, até mesmo as pessoas que o crucificaram. Ele nunca morreu. Ele é o Atma, alma. Ele mora no coração de todos. Ele se perdeu no amor. Mais uma vez, Maharaj tinha ido direto ao coração de tudo. Fiquei atordoado. Não havia nada que eu quisesse mais do que poder me perder no amor. Mas não havia nada que parecesse mais distante. Como Kabir disse uma vez, é fácil suportar o calor do fogo e da mesma forma é possível pisar o fio da espada. Mas sustentar um amor imutável é um negócio muito difícil. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões.
Depois de despedi-las, subiu à montanha, a sós, para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. Kabir escreveu a bela canção mística Sadhu Sahaj Sabadi Balihai. Ele diz: onde quer que eu vá é parikarma. O que quer que eu faça é puja. Não importa se é o lar ou a floresta, depois de ir além da dualidade. Não feche os olhos e os ouvidos. Não dê dor ao corpo. Apenas olhe a eternidade com os olhos abertos e maravilhe-se com a sua magnificência e esplendor. A coisa toda está acontecendo sem esforço e espontaneamente. Kabir continua: estou em eterna meditação depois de transcender os desejos. Permaneço sempre em comunhão absoluta. O homem tem sua outra morada no reino da realização interior, no elemento de um valor imaterial. Este é um mundo onde do solo subterrâneo de sua mente, sua consciência, muitas vezes como uma semente, lança inesperadamente brotos no coração de uma liberdade luminosa. E o indivíduo é levado a realizar sua verdade no homem universal. Volta-te para dentro, para o lugar onde não há nada, e cuida para que nada entre. Penetre nas profundezas de ti mesmo, no lugar onde o pensamento já não existe, e cuida para que aí não surja nenhum pensamento. Lá onde nada existe, plenitude. Lá onde nada se vê, a visão do ser. Lá onde nada mais aparece, o súbito aparecimento do eu. Meditação é isso. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Não procure Deus olhando para o céu. O procure em cada par de olhos, nas árvores, nas montanhas, em cada abraço e também nos animais. Como? Quando você enxerga Deus dentro de você mesmo, verá que é fácil reconhecer em todos os lugares. Repetir o nome de Deus uma vez, com a mente controlada, equivale a 1 milhão de repetições com a mente afastada de Deus. Você pode repetir o nome o dia inteiro, mas se a mente estiver em outro lugar, isso não produzirá muito resultado. A repetição deve ser acompanhada de concentração. Só então se obtém a graça de Deus. Meditação não significa apenas sentar quietamente em silêncio por 5 ou 10 minutos. Ela requer esforço consciente. A mente tem que ser posta calma e quieta, e ao mesmo tempo tem que ser vigilante, para não permitir que qualquer pensamento ou distração ou desejo perturbador entre. Quando nós conseguimos tornar a mente calma e quieta. Sentiremos que uma nova criação está alvorecendo, desperta dentro de nós. Quando a mente está vazia e tranquila, a nossa existência inteira torna-se um vaso recipiente vazio. Deus a preencherá com paz, luz e bem-aventurança. Eu e o Pai somos um. Dry.